Boa noite, meu irmão, minha irmã. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo número 7. Eu farei a leitura dos versículos 36 em diante. Lucas 7, do 36 até o versículo 50. E você acompanha a leitura na sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Foi? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com um unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que ele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso, te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo tempo que tens nos dado até aqui. E agora, Senhor, é nosso pedido que através da tua palavra também fales ao nosso coração. Ilumina, Senhor, a nossa mente, abre-nos, Pai, o entendimento na força do teu Santo Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto diante de nós, nessa noite, é um daqueles textos clássicos da palavra de Deus que nos apresenta a face misericordiosa do Senhor, a face amorosa, a face perdoadora, graciosa do nosso Deus. Quando Jesus recebe uma mulher famosa na cidade pelos seus muitos pecados, como ele mesmo vai atestar, tida como uma pecadora, muito provavelmente uma prostituta, a gente não sabe dizer isso com certeza, mas o fato era que ela não tinha uma boa fama na cidade, considerada impura. Ela não tem nome, ela tem apenas um rótulo. O Evangelho não fala qual é o nome dela, a gente só tem o seu rótulo, a sua fama, aliás, a sua má fama. Então, assim, ao lado de Jesus e de Simão, ela é a personagem principal desse texto. São 3 personagens. O segundo é o Simão, o fariseu, que nós
conhecemos bem, vez por outra ouvimos a sua história, as suas histórias aqui. Sabemos que os fariseus eram aqueles que começaram bem, 100, 200 anos antes de Jesus, foram aqueles que implementaram a sinagoga, restauraram o culto, preservaram a língua, o idioma, a religião, no meio de tantas misturas, depois de tantas guerras, que o povo de Deus foi alvo. Mas a palavra de Deus é muito sábia quando diz que não importa tanto como a gente começa a nossa caminhada, importa muito mais como a gente termina. E no tempo de Jesus, na época de Jesus, a gente sabe dos vários embates que Jesus tem com os fariseus. Exatamente porque, ao invés deles preservarem a religião, preservarem a fé, a maneira como eles começaram, eles acabaram se corrompendo. Mas aí esse daqui convida Jesus para jantar. E a gente sabe que esses grandes jantares, naquele momento da história, eles eram públicos. Quando uma pessoa importante era homenageada e quando uma pessoa importante oferecia um jantar, oferecia uma refeição, era algo que mexia com a cidade, a ponto de se dizer para o povo e para as pessoas que o famoso rabino Jesus Cristo ia jantar na casa de um fariseu. Então, assim, não é de todo estranho essa mulher aparecer, mesmo sem ser convidada. Muito provavelmente estava cheio de gente ali. Além de Jesus, que era o convidado de honra, Simão, que era o anfitrião, os discípulos de Jesus e certamente muito mais gente estava ali presente. A gente não sabe a intenção do coração de Simão. Não temos como resgatar isso, o texto não fala. A gente não sabe se a intenção dele era boa, se ele estava sinceramente a fim de ouvir o próprio Cristo falando, porque você vai ver nos textos anteriores que a fama de Jesus só está crescendo. Ele está dando continuidade ao seu ministério, está realizando milagres, está pregando, as pessoas estão sendo salvas, a sua fama está crescendo. Então assim, a gente não sabe se ele convidou Jesus, não, eu quero ouvir. Eu quero vê-lo de perto, eu quero saber se é isso mesmo. Não sabemos, ou se esse aqui é um teste. Não sabemos, Será que ele é isso? Será que eu vou encontrar alguma culpa nele, alguma dificuldade? Mas o fato é que a notícia daquele jantar se espalhou e aí chega aquela mulher, como eu falei, cuja fama não era das melhores, invade aquele lugar, se lança aos pés de Jesus. É interessante que ela foi para lá preparada. O texto fala que ela leva um vaso de alabastro. Se você não sabe o que é, vale a pena dar um Google depois. É tipo um mármore, uma resina, alguma coisa assim. São muito bonitos esses vasos, as coisas que são feitas com esse material. Porque eu achava que alabastro era o que estava dentro do vaso. Não é. Alabastro é o vaso. Dentro do vaso é que tinha o perfume, é que tinha o unguento. E aí a gente vai ver em outros textos bíblicos que era um unguento, era um perfume caro, que valia pelo menos ali uns 300 denários. E a gente sabe que assim, o salário mínimo de um trabalhador diarista, alguém que trabalhava na agricultura, alguma coisa desse tipo, era de 1 denário por dia. Então pensa num perfume que vale 300 denários. Era quase o trabalho de um ano inteiro. Então assim, era um negócio valioso, era um negócio que tinha valor. Ela sai de casa já levando o vaso, disposta a derramar aos pés de Jesus. Havia nela uma certa confiança, uma certa esperança de que assim, apesar de quem eu sou, apesar da minha história, apesar da minha fama, porque assim, gente, vamos combinar, se a cidade conhecia a mulher, ela certamente tinha consciência de alguma coisa que ela fazia. Então assim, apesar disso, e já eu vou falar um pouco mais sobre isso, ela sai de casa pronta, preparada com aquele perfume para homenagear, para abençoar, para honrar Jesus. E aí tem Jesus. Você reparou como é que Jesus está receptivo? Porque veja, primeiro, ele acolheu o convite de quem, gente?
do fariseu. Ele acolheu o convite do fariseu, independente da disposição do coração daquele fariseu. Porque a gente não sabe o que passava no coração do fariseu, mas Jesus sabia. E Jesus está disponível para um jantar na casa daquele homem, mesmo independente das suas intenções. E não apenas isso, ele também está disponível para a mulher. Apesar da sua fama, como a gente está vendo. Alguém que, inclusive, podia comprometer a própria fama de Jesus, como de fato acontece. Aquela mulher entra naquele jantar, entra naquela festa, já deve ter causado algum espanto, e o texto vai mostrar isso pelo pensamento do Simão e pelo pensamento de quem estava à mesa, não é? Então, assim, ela não apenas fala com Jesus, ela não apenas fala com Jesus, ela toca em Jesus, ela beija os pés de Jesus, ela chora aos pés dele, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Então, assim, é uma cena impressionante, não é? Deve ter parado o jantar, deve ter parado a festa, todo mundo deve ter ficado olhando, meu Deus, não é? O que vai sair daí? O que vai acontecer? Né? E acaba acontecendo exatamente isso. As pessoas começam a julgar Jesus por acolher aquela mulher. Ele está ali, receptivo a ela, ele acolhe a ela. Né? E tanto em relação a ela, quanto em relação ao Simão, a gente percebe que assim, não tem pressupostos de Jesus. Jesus não impõe condições para que Simão o acolha na sua casa. Não, mas peraí, Simão, você purificou a sua casa? Não, mas peraí, Simão, você fez tudo direitinho, fez aquela comida, né? Botou aquelas 200 toalhas brancas, né? Aquelas 500 rosas vermelhas, você preparou um ambiente para me receber? Simão, como é isso? Ele não faz isso nem para a mulher, nem para o Simão. Lembrando, gente, eu insisto aqui, não é a sinagoga, não é um local de culto. Não é um momento de celebração litúrgica, religiosa. É o quê? É um jantar. É um jantar. Aquela mesa próxima ao chão, todo mundo sentado, comendo com a mão, junto, no mesmo lugar, bebendo vinho, não é? É uma celebração, é uma festa. E ali também Jesus se dispõe a partilhar o amor de Deus, a partilhar o Evangelho, não é? E aí, a gente, no meio disso tudo, no meio dessa história toda, Jesus percebendo a agitação dos corações, sobretudo o coração do seu anfitrião, porque o texto fala, e aí já é um momento posterior à intenção do coração. A gente não sabe o que aconteceu na hora do convite, o que motivou o convite. Mas quando Simão vê aquela cena, observa Jesus e aquela mulher ali, naquela cena, no mínimo esquisita, estranha, o Simão julga Jesus aonde? No seu coração. O texto fala isso. Que ele, eu até fiz assim uma leitura mais diferente, né? Esse cara aí não é profeta, pelo amor de Deus. Se esse cara fosse profeta, homem de Deus mesmo, se fosse homem de Deus, saberia quem é essa mulher. Não ia deixá-la chegar nem perto dele, porque vai contaminá-lo. E aí Jesus, conhecendo os corações, ele se dirige ao Simão. E aí eu gosto de pensar nessa cena, gente. Todo mundo olhando, aquela eletricidade no ar, qual vai ser o próximo passo? O que ele vai fazer agora? E aí Jesus corta o silêncio e aquele choro e aquelas lágrimas se dirigindo ao Simão. Simão, pensa comigo um negócio aqui, Simão. 2 caras estão devendo dinheiro para uma pessoa. Um deve R$5.000, o outro deve R$50.000, Simão. Fala para mim, os 2 não têm como pagar. O credor, aquele que tem que receber, libera os 2 da dívida, Simão. Simão, quem é que vai amar mais, Simão? Quem é que vai ficar mais agradecido? Quem é que vai ficar mais feliz, mais satisfeito com esse perdão?
E aí o Simão, imagino que ali meio sem graça, né? Da onde que está vindo isso? Como assim? Né? Depois disso tudo que está acontecendo, vai falar de dinheiro, de dívida, não sei o quê. Ah, Senhor, eu acho que é aquele que foi mais perdoado, né? Eu imagino isso. E Jesus responde para ele: Simão, você é um cara esperto, hein? Você é um cara que sabe das coisas. Você acertou, Simão. Agora veja, Simão, como as coisas são engraçadas. E o texto fala que ele está falando com Simão. Ele está falando com o Simão, mas aponta para a mulher. Simão, você está vendo essa mulher aqui? Né? Diante disso aí que você me respondeu, essa mulher que tem uma fama idosa, você já constatou isso no seu próprio coração, né, Simão? Ela chegou aqui na sua casa nesse dia de festa. E mesmo eu sendo o seu convidado de honra, Simão, você não me deu água para lavar os meus pés. Você não me deu água para lavar os meus pés. Agora essa mulher, Simão, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Com as suas lágrimas. Ela está enxugando as suas lágrimas com o seu cabelo. E você sabe, Simão, alguém, ainda mais da sua estirpe, que é importante fazer isso quando a gente recebe alguém na nossa casa. A gente vem com os pés sujos da rua, mas você não se incomodou com isso, Simão. Simão, sabe de mais uma coisa? Você é um cara que entende das coisas. E sobretudo das coisas da fé. Mas você não me cumprimentou. Você não me deu um beijo. Você não me acolheu. Essa mulher, desde a hora que ela chegou, ela não para de beijar os meus pés. Os meus pés. Sabe, Simão, além disso, você não me ungiu com óleo. Aqui na minha cabeça, um perfume. Aqui na minha testa, um símbolo simples de acolhimento, de carinho, de dizer que você é bem-vindo, que eu estou feliz por você estar na minha casa. Essa mulher derramou um vaso valiosíssimo de perfume aos meus pés. Aos meus pés. Simão, diante disso, eu quero dar uma lição para você, para todo mundo que está aqui nesse jantar e para todo mundo que ouvir essa conversa depois. Quem muito é perdoado, muito é amado. Quem muito é perdoado, muito é amado. Aí o povo já se alvoroçou de novo. Pô, esse cara, ele está de brincadeira com a gente, né? Primeiro ele chega aqui com essa fama de profeta, de pregador, de que faz, que acontece, agora está aí. Junto com essa mulher aí, esse troço esquisito que está acontecendo aí. Agora ele manda essa? Aí não. Ele está pensando que ele é quem? Para perdoar pecado. Ele está achando que ele é quem? Para fazer o que só Deus pode fazer. Quem esse cara está pensando que é? Você vê que Jesus não se incomoda muito com essa conversa, não. Né? Ele está falando com Simão, ele deixa de falar com Simão e olha para a mulher. E fala: mulher, perdoados são os teus pecados. E olha, eu vou dizer mais para você. Você encontrou o que você veio buscar. O seu choro, a sua lágrima, a sua confissão de pecado, o derramar do seu coração, você encontrou o que você veio buscar. Por isso agora, vai em paz. Porque vamos combinar que essa era uma mulher que estava precisando de paz? Essa era uma mulher que estava precisando de paz. Para fazer o que essa mulher fez, era alguém que estava desesperada em busca de paz. Por isso, gente, diante desse texto, eu quero pensar um pouco com vocês aqui algumas lições práticas para a gente. Primeiro, a primeira lição é uma frase que eu li e eu nunca mais esqueci no Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. Ele diz assim: não importa o quão grande a gente pense que é o amor de Deus. Não importa o quão grande a gente pense que é o amor de Deus, ele é sempre maior. Se você tem uma boa ideia do amor de Deus, não importa, é maior. É maior. Porque veja,
Jesus, como eu falei, está ali diante daquele fariseu. Provavelmente, e aí não tem jeito, a gente vai ter que fazer algum juízo de valor aqui, ele parece um tipo meio empolado. Sabe aquele camarada assim, não encosta em mim, vai amassar minha roupa? Conhece gente assim? Né? A pessoa vai abraçar, o cara faz assim. Não, vai amassar meu paletó, vai amassar minha camisa. Um cara meio arrogante, meio presunçoso. E aquele homem tem o privilégio de receber Jesus na sua casa. Jesus não fala para ele, não, na casa de fariseu eu não entro. Não, peraí, tem um limite, né? Eu vou até aqui. Jesus não faz isso. Ele está lá, é um sinal inequívoco do amor de Deus. Aquela mulher famosa na cidade, por sua conduta certamente repreensível, como eu falei, ela enfrenta todas as convenções sociais, todos os impedimentos, os receios, os preconceitos, as dificuldades dela mesma, e vai até lá, e se lança aos pés de Jesus, e chora o seu pecado, chora a sua miséria, na expectativa de ser acolhida. E veja, gente, o que acontece? Ela é acolhida. Ela é acolhida, ela é abraçada, ela é perdoada. Por quê? Porque Jesus está disponível para o fariseu, para aquele que é o religioso, lamentavelmente, é o caso dele, hipócrita, Jesus está disponível para ele. Mas Jesus também está disponível para a mulher de má fama, para a mulher chamada pecadora, mas que chora e que reconhece os seus pecados. Isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que Jesus está disponível para você e para mim também. Amém? Jesus está disponível para você e está disponível para mim também. Agora, eu preciso me perguntar, será que eu sou bom demais para Jesus? Será? Será que eu sou bom demais a ponto de julgar Jesus? De olhar para Jesus e dizer, não sei não. Será que é profeta mesmo? Será que ele está falando a verdade mesmo? Será que o que ele disse é mesmo a palavra de Deus? Não sei não. Aliás, vem cá, quem é que anda com ele? Esse pessoal aí que anda com ele, né? Alguns domingos atrás a gente falou sobre isso. Eis isso, eis aquilo outro. Está cheio de gente sentado no banco dessas igrejas aí que fazia isso, fazia... Não sei não. Irmão, minha irmã, se é assim, o meu caso e o seu caso, se a gente se acha bom demais para Jesus, não se preocupe. Tem amor de Deus para você também. Tem amor de Deus para mim também. Tem misericórdia de Deus para mim também. Agora, o contrário também é verdadeiro. Eu já conheci gente assim, não sei se você conheceu. Gente que se acha pecador demais. Gente que acha que a história é suja demais. Zoe está empolgada. Né? Gente que se acha pecador demais. Não, Diego, a minha história é suja demais. Diego, o meu passado é ruim demais. Diego, eu não tenho nem cara para entrar na igreja. Diego, você não tem ideia do que eu fiz. Aliás, você não tem ideia do que eu estou com vontade de fazer agora. Tem amor de Deus para você também, meu irmão. Tem perdão de Deus para você também, minha irmã. Tem história nova, tem horizonte novo para você e para mim também, se esse é o nosso caso. Porque não importa o quão grande a gente ache que o amor de Deus é, ele é sempre maior. Ele é sempre maior. Mas não apenas isso, não apenas isso. Como eu já destaquei aqui, eu quero aplicar isso agora. Uma segunda lição é: esteja disponível. Esteja disponível. Porque pode ser que Jesus esteja à mesa com você e você não perceba. E você não perceba. Porque, gente, você conhece gente que não tem tempo? Conhece gente que não tem tempo? Gente que está sempre
protelando, que está sempre deixando para depois, sempre deixando para depois o jantar, deixando para depois o almoço, deixando para depois o café, deixando para depois o encontro, as férias, o passeio, a conversa, está sempre sem tempo. Não, Diego, a minha agenda está lotada, não posso, desculpa, até queria, mas não dá. Veja, gente, Jesus não é essa pessoa. Eu ia falar isso daqui a pouco, mas eu já vou falar agora, né? Eu imagino que você tenha uma agenda corrida, né? Quem sou eu para me meter na sua agenda? Mas eu imagino que sim, todos nós temos uma agenda cheia hoje. Agora, não sei, né? Como que deve ser a agenda de Deus? Será que Deus tem muita coisa para fazer? Não sei, né? Provavelmente, vou chutar aqui, presbítero Eduardo, vou chutar. Eu acho que ele tem mais coisa para fazer do que eu. Será que ele tem mais coisa para fazer do que você? Não sei, né? Vai que a nossa agenda é muito cheia, né, Cristina? Pode ser que a gente fique ali, para e passo com Deus. Mas Jesus não é essa pessoa. Porque aonde que ele está, gente? Ele está num jantar, na casa de um fariseu. Ele encontra tempo na agenda dele. Aliás, se você voltar 2 versículos antes do nosso texto, você vai encontrar a fama de Jesus. Por isso que esse texto é maravilhoso. O pessoal tinha acabado de dizer que ele é beberrão e glutão. E o que ele está fazendo aqui? O pessoal acabou de dizer aqui. Olha aqui, ó, versículo 34. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e beberrão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. E o que Jesus está fazendo aqui? Corroborando a profecia dos caras. Na casa do fariseu, provavelmente o Mateus estava com ele, e o Mateus era um publicano. E chega a mulher, que era uma pecadora, e ele está à mesa tomando água com limão. Será? Né? A gente faz isso hoje, né? Pede uma água com limão, ele, não, vinho, peraí, né? Não, mas Jesus, aquele milagre que o Senhor fez lá, não, aquele vinho é sem álcool, é diferente e tal. Por favor, né, gente? Por favor. Jesus está corroborando a maledicência. Por quê? Porque ele tinha tempo para estar à mesa. Gente, isso aqui é um negócio que nos toca de forma especial. Porque se eu e você temos dificuldades de priorizar, a gente precisa olhar para Jesus. Porque o Filho de Deus tem tempo para mim e tem tempo para você. O Filho de Deus tem tempo para mim e tem tempo para você. Agora, será que a gente vive nessa tentação do deixar para depois? Sobretudo aquilo que é importante? Sobretudo aquilo que não pode ou não deveria ser adiado? Será que a gente está protelando, por exemplo, aquela conversa difícil? Será que a gente está protelando aquele abraço, aquele pedido de perdão? Será que a gente está protelando, por exemplo, para dizer que ama? Será que a gente está protelando, por exemplo, para pedir em namoro? Para pedir em casamento? Não, estou esperando um momento especial. Irmão, o momento especial é agora. Por quê? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então isso vale para a nossa relação com Deus e vale, obviamente, para as nossas relações, porque Jesus, em 3 anos, tinha que cumprir o seu ministério. E ele faz isso, Claudinho, ele faz isso. Aquele fariseu, talvez, mais preocupado em mostrar a sua casa, os seus bens, a sua riqueza, a sua fartura, perde a oportunidade de desfrutar de Jesus à mesa. Aquela mulher não. Aquela mulher não. Ouviu dizer que Jesus estava chegando na cidade. Ah, mas ele está na casa do fariseu. Eu não quero saber.
Vem cá, tu vai com esse vaso de perfume para onde? Eu vou derramar aos pés dele. Você está louca? Tu vai desperdiçar isso daí? Não faz isso. Como alguém já disse em algum outro lugar, você podia vender esse vaso e dar para os pobres, por exemplo. Não! Eu quero derramar aos pés de Jesus. Ele é prioridade para mim. E aí eu preciso saber, não é? Será que eu estou disponível? Porque Ele está convidando a gente, uma vez hoje, mais para a refeição. Ele está chamando a gente, uma vez hoje, mais para jantar com Ele, para sentar com Ele, para olhar nos olhos dEle, para chorar aos pés dEle, para enxugar os pés dEle com as nossas lágrimas, para agradecer a Ele. Será que nós estamos disponíveis, gente? Que loucura isso, né? O Filho de Deus se coloca à nossa disposição e a gente, pera, hoje não dá. Isso vai ter tudo a ver com a nossa última lição e a gente caminha para o final. Porque se o amor de Deus é sempre maior do que a gente imagina, se a gente precisa aprender com Deus a estar disponível e a desfrutar do tempo com Ele e com os nossos, faz isso quem se reconhece. Quem se reconhece, reconhece as suas necessidades. Porque Jesus falou isso. Não é? A quem muito se ama, não é? Muito se perdoa, muito se ama. E veja que isso aqui é uma ironia de Jesus, gente. É uma ironia sutil. É uma ironia sutil, mas é uma ironia. E que não é a única vez que isso vai aparecer no texto bíblico. Você lembra quando Jesus chama Mateus? O pessoal faz a mesma coisa que está fazendo aqui, critica Jesus. Ah, mas ele anda com publicano, com pecador, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí Jesus vai e fala o quê? Olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Essa é uma grande ironia. Como assim, Diego, uma ironia? Ué, gente, quem é são? Quem é são? Quem é que é perdoado pouco? Tem alguém? Ou tem pecado que é diferente? Tem pecado que Jesus faz um esforço maior para perdoar. E tem gente que não, esse aqui foi mole, esse aqui era show de bola. Esse aqui foi tranquilo para mim perdoar. Tem alguém? Não sei se eu consigo me fazer entender o nível de ironia do texto. Porque todo mundo é muito perdoado. Todo mundo é muito doente. A questão é de uma percepção de si próprio. A questão é perceber o que o Paulo vai dizer, por exemplo, aos Romanos, quando ele diz assim, ó, todos pecaram. Jesus passa uma régua assim, ó. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A questão é que muitas vezes falta para mim e para você um pouco de João Batista. Um pouco de assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Falta para a gente um pouco de Isaías. Meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Falta para mim um pouco da fé daquela mulher cananeia, mais uma que a gente não encontra o nome no texto bíblico. Quando Jesus dá uma palavra dura para ela, você vai se lembrar. E ela responde assim, mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Você lembra da resposta de Jesus para aquela mulher? Mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Falta um pouco para a gente dessa mulher aqui, que entrega o que lhe é mais precioso e lança aos pés de Jesus. Porque hoje, meu irmão e minha irmã, é dia da gente participar da ceia do Senhor. Participar da ceia é reconciliar. Participar da ceia é recomeçar, é reconstruir, é perceber o amor e o cuidado de Deus com cada um de nós. E aí não importa. Pode ser que a gente esteja naquela posição do fariseu.
se achando especial, se achando melhor. Pode ser, Deus tem perdão e acolhimento para mim e para você. Pode ser que a gente esteja como aquela mulher pecadora, famosa pelos seus erros, pelos seus pecados. Pode ser, Ele tem perdão para mim e para você também, porque não importa o quão grande a gente pense que o amor de Deus é, Ele é sempre maior. Ele está disponível para mim e está disponível para você. Cabe-nos reconhecer quem nós somos e as necessidades que nós temos, que Ele tem lugar à mesa para mim e para você. Amém? Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.